Olá, meus queridos. Estou feliz por tê-los em meu canal Belas Histórias. Desejo que gostem de assistir. Escreva um comentário sobre nosso trabalho. É importante para nós. Obrigado a vocês. Ao chegar a uma chamada para os sem-teto em uma casa velha, a policial ficou atônita quando viu sua foto de infância na parede. Os vagabundos riram, mas a verdade é que Diana saiu da delegacia andando na lama e na garoa, com os pés zunindo e a cabeça doendo terrivelmente. Ela sonhava com apenas uma coisa, em ficar sentada em silêncio e em paz por pelo menos meia hora. Para que o telefone não tocasse incessantemente de cidadãos preocupados e para que os imigrantes chatos não a importunassem com um pedido de registro ilegal em algum endereço fictício. Uma garota de 28 anos trabalhava como oficial distrital, nada menos. Tudo bem, um fato bastante estranho. Diana finalmente se sentou, esticou as pernas cansadas e se serviu de um pouco de café da garrafa térmica. Ela tomou um gole da bebida fumegante e pensou em sua vida passada. A garota havia crescido em um orfanato, mas não de nascimento. Seus tutores disseram que ela havia sido levada para lá durante a noite deixada quando tinha 3 anos de idade. Todos notaram que a menina estava limpa e bem vestida, bem arrumada, com cabelos longos e enormes fitas brancas na cabeça. No início, foi difícil acreditar que ela havia sido abandonada, mas a busca por seus pais não levou a lugar algum. A menina não tinha documentos, apenas um pedaço de uma foto dela e a mão de outra pessoa, e depois a foto foi arrancada. A menina disse, com uma expressão arrastada, que seu nome era Diana, e isso era tudo. Ela não sabia dizer seu sobrenome. Tampouco conseguiu dizer o nome de seus pais. A única coisa que ela repetiu foi que amava seu pai e sentia sua falta. No orfanato, a menina não era feliz, é claro, e era frequentemente machucada por crianças mais velhas e meninos travessos, por isso aprendeu desde cedo a revidar e rejeitar os agressores. Desde cedo, ela tinha um grande senso de justiça, simplesmente não suportava mentir, roubar ou ser má, e lutava por seus direitos até o fim. Ela era frequentemente repreendida por seus professores. Cale a boca ou você vai arrancar a orelha dela. Diana, você é uma criança, como pode se comportar assim? Mas a menina insistia teimosamente. Ele é um ladrão, ele roubou minha caneta, eu o vi. Deixe que ele confesse e me devolva a caneta, e então eu o deixarei ir embora. Você não pode fazer isso, não é justo. Portanto, mesmo na adolescência, todos sabiam que se Diana pegasse alguém em alguma coisa, era melhor que ele confessasse de boa fé, caso contrário ela descobriria a verdade e o forçaria, e o teimoso poderia bater nele para que não doesse. Muitos dos rapazes gritaram com raiva para ele. Você só deveria trabalhar para a polícia. É perfeito. Você parece um policial. Diana estudou com afinco, tirou excelentes notas e até recebeu diplomas. Seu maior sonho era ir para a escola de polícia. Ela adorava a profissão. Verônica, a diretora, se encarregou de ajudá-la, pois seu marido ocupava um alto cargo nas agências. Graças à proteção dele, a órfã foi aceita para o treinamento em tempo integral, pois passou em todos os requisitos com louvor. Durante seus estudos, Diana estava tão absorta no processo que nem pensava em romances e encontros. Embora muitos alunos do sexo masculino a notassem, porque ela era muito bonita e negra, como alcatrão, cabelos lisos, olhos castanhos com redemoinho e uma figura de modelo impecável, os namorados a rejeitavam facilmente, com um sorriso, brincando. Nenhum desses garotos espinhentos e sem jeito tocava o coração de uma garota. Eles também ajudaram com o apartamento e garantiram que ela não conseguisse um quarto morto em um dormitório com alcoólatras e baratas, mas um quarto tolerável, embora no subúrbio. Ela foi contratada sem problemas como uma agente comum. A equipe, é claro, era masculina e estabelecida há muito tempo. Dustin, um agente veterano, a princípio zombou da jovem bonita e pernalta, não a levando a sério. Ele disse a ela mais de uma vez: "Oh, Diane, você não deveria ter escolhido essa profissão. Capturar criminosos não é para mulheres. Você terá que desmontar mais de um par de sapatos, examinar os cadáveres, o sangue, a sujeira, nada de bom. Você ficará cansada de tudo isso, ficará entediada com esse romance. Você deveria se mudar para os arquivos ou algum outro jornal. Por que você precisa de tudo isso? Eu não entendo. Você é uma garota,
Tem que pensar em hectoras e roupas, mas não com essa bagunça de cadáveres por perto. Mas a garota teimosamente virou a cabeça. Você não vai ficar entediado, Dustin. Eu sonho com esse trabalho desde que era uma garotinha. Você verá, eu tentarei e não o decepcionarei. Apenas me leve com você para o crime real. Assim, poderei praticar um pouco. O homem apenas acenou com a mão, o que uma garotinha poderia fazer. No início, ela só podia arquivar arquivos e separar papéis, não se arriscando a assumir o trabalho. Mas um dia Dexter, um operador experiente, quebrou a perna e ficou afastado do trabalho por um longo período. Foi então que eu realmente tive que me juntar a Diane no trabalho operacional. Como já havia uma escassez catastrófica de mão de obra, ela se lembraria para o resto de sua vida de como eles invadiram a casa de crack. Por muito tempo, ela sonhou com aqueles olhos vazios e aquelas mãos esfaqueadas, e com o jovem morto no local por overdose. Ela ficou chocada ao ver jovens e belas moças de famílias abastadas se entregando às drogas, caindo cada vez mais. Seus colegas apreciavam como ela torcia galantemente os braços dos criminosos, ficava sentada como todos os outros durante horas em uma emboscada e não reclamava que estava com frio, com fome e se sentia impotente. Ela se lembrava de todos os detalhes, captava e absorvia todas as informações como uma esponja. A garota era respeitada e considerada uma das suas. Agora estavam todos juntos tomando uma xícara de café frio, discutindo os detalhes da operação que estava por vir. A opinião de Diana era ouvida e, muitas vezes, ela apresentava ideias novas e criativas. Com um dos agentes, Alex, Diana desenvolveu um relacionamento imediato. Ele olhava longa e penetrantemente, muitas vezes elogiava e, de vez em quando, tentava, como que por acaso, tocar sua mão. Diana foi muito simpática, especialmente porque Alex era um verdadeiro borracho. Um loiro alto, de olhos azuis, com um corpo esguio e atlético, um verdadeiro atleta. Ela corava, e sua alma subia até os calcanhares. Todos sabiam que Alex era casado há muito tempo e tinha 2 filhos pequenos. Ele e sua esposa não viviam muito bem, brigavam com frequência, como um gato com um cachorro. Às vezes ele reclamava com os colegas que a situação em casa era simplesmente intolerável. E ele nem mesmo negou que tenha tentado só porque a namorada ficou grávida. Eles dizem, ficou desconfortável, eu tive que fazer isso. Mas Alex, pouco envergonhado, admitiu que estava loucamente apaixonado por Diana, deu-lhe os braços cheios de rosas e a levou para casa. A moça fez o possível para resistir à tentação, mas seu coração não pertencia mais a ele. Ela também havia se apaixonado loucamente por Alex. Algo inimaginável estava acontecendo com ela. Assim que ele a tocava, todo o seu corpo formigava e milhões de borboletas começavam a se agitar em seu estômago. E um dia, de repente, ele chegou em casa tarde da noite, meio bêbado, e começou a bater na porta como um louco. Diana abriu a porta com medo. Ela estava sonolenta, com uma camisola fina e brilhante, esfregando os olhos, e estava prendepepeta. Alex, qual é o problema? Você esteve bebendo? Ele entrou no apartamento em silêncio, mal-humorado, fechou a porta e, em seguida, virou-se bruscamente para a garota atordoada e a beijou apaixonadamente por um longo tempo. Ele até ficou sem fôlego. Diane tentou se afastar e sussurrou: Alex, querido, você não pode. O que está fazendo? Isso não está certo. Não devemos fazer isso. Acorde. Estou com medo. Mas o homem não conseguia mais se controlar, abraçou-a freneticamente, até que seus ossos rangessem, cobriu seu pescoço de beijos e sussurrou como um louco. Não me leve embora, meu amor, eu lhe imploro, não posso viver sem você, penso em você dia e noite, eu a amo, está me ouvindo? Eu amo você, está me ouvindo? Eu amo você como um louco. Como uma criança. Eu faria qualquer coisa por você. Por que você está tremendo tanto? Não tenha medo, gatinha, eu não vou machucá-la. Serei gentil, você é minha alegria. E a garota não suportou, nadou e sucumbiu a uma paixão louca que a consumia. Que noite foi aquela? Nenhum deles dormiu um segundo sequer, simplesmente não conseguiam se separar um do outro.
E assim virou o romance secreto deles, tão apaixonado e feroz que só os preguiçosos do apartamento não perceberam e não sabiam o que estava acontecendo, embora no trabalho e um casal tentassem esconder seus sentimentos. Mas os olhares alegres e carinhosos, os gestos e as vibrações de amor os denunciaram. Todos sabem que o segredo está na bolsa, e logo a esposa de Alex ouviu um boato ruim sobre o caso de seu marido com uma jovem funcionária. A mulher ofendida imediatamente correu como uma fúria para o chefe do departamento e levantou um escândalo terrível, exigindo que essa prostituta ranzinza fosse imediatamente expulsa por vergonha. A situação não poderia ser pior. Diane tinha esperanças de que ela e Alex estivessem namorando sério, pois ele dizia que só amava e estava se divorciando da esposa. Mas depois do escândalo universal, ele parecia ter mudado, tornou-se sedoso, um homem de família exemplar, e começou a evitar Diane, escondendo seus olhos culpados. A garota chorava dia e noite, estava exausta e perdeu muito peso, e a situação no apartamento piorou rapidamente. E então ela foi chamada ao tapete por seu chefe. A princípio, ele queria lhe dar uma boa surra, se é que você está vendo, para roubar o marido dela da família de outro homem. Mas quando olhou para a garota exausta e muito jovem, em cujos olhos havia uma tristeza e um desejo indescritíveis, ele mudou de ideia, ficou com pena dela e apenas lhe ofereceu: Diana, como funcionária do departamento operacional, não tenho nenhuma reclamação sobre você. Você é uma trabalhadora excelente e consciente. Mas sobre o seu caso com Alex, não há notícias preguiçosas, e você deve entender que não pode continuar a trabalhar com ele. Sugiro que você seja transferido para o departamento de polícia, para ficar do lado seguro. O trabalho não é fácil, eu o aviso, e a delegacia não é fácil, a área é criminosa, os subúrbios, não é conveniente chegar lá, mas acho que isso pode ser feito. Ao mesmo tempo, as feridas mentais se curam, como dizem, longe da vista, longe da mente. Caso contrário, nada de bom sairá dessa situação. Alex nunca deixará sua esposa e seus filhos, acredite em mim. Ele tem uma amante escandalosa e militante, ela não vai tolerar uma mentira dessas, e essa não é a primeira vez que ele faz isso. Ele vai escrever reclamações em todas as instâncias, você precisa disso? Você é uma jovem bonita, vai encontrar um cara normal, vai ficar tudo bem. Diane se sentiu terrivelmente constrangida, porque assuntos tão pessoais e íntimos estavam sendo discutidos, mas ficou até grata pela oferta e aceitou imediatamente. Como ela mesma não via saída para esse infeliz triângulo, estava muito preocupada e sofrendo. Ela havia dito a si mesma milhares de vezes para esquecer Alex, mas seu coração doía e doía, e sua alma doía por ele. E foi assim que a garota se tornou uma divisionária. No início, ela achava terrível ir de porta em porta e domar bêbadas com maridos bêbados que se embriagavam e as colocavam em tanques de bêbados, além de acalmar mulheres histéricas e cidadãos meio bobos que às vezes pensavam ter visto OVNIs ou algum tipo de crime. Havia também ilegais imigrantes que se espremiam em um apartamento sem se registrar, e vagabundos que tinham de ser transferidos para pontos de desintoxicação, e muitas outras coisas. Tudo isso me deixava deprimido e tonto. Eu tinha de me levantar de madrugada para ir àquele buraco e sempre voltava ao anoitecer. Mas então ela aprendeu a encontrar uma abordagem para cada caso e cada pessoa, e se envolveu no trabalho. Embora cansada, é claro, terrivelmente. Descobriu-se que, para muitos aposentados, o importante não era tanto encontrar o agressor, mas falar e reclamar da vida e do governo e, assim que isso acontecia, ela saía silenciosamente da delegacia sem escrever nenhuma declaração. Da mesma forma, esposas maltratadas limpando o sangue de um nariz quebrado ficariam do lado do marido desordeiro, que acabará de espancá-la, quando se tratasse de mandá-lo para a delegacia de recuperação. E a ferida em seu coração não cicatrizava. Durante o dia, em meio ao tumulto, ela parecia não pensar em Alex, não antes, mas à noite ela continuava a uivar em seu travesseiro, lembrando-se de seus carinhos e abraços, e 100 vezes por noite ela se continha para não ligar para ele. Ou escrever 3 palavras para ele, em Eu te amo. Em um de seus dias normais de trabalho, um agradável homem de meia-idade se aproximou dela na estação. Ele estava vestido com um casaco de cachemir caro e parecia muito digno e bem arrumado. O estranho se apresentou. Bom dia, meu nome é Hector. Sou cirurgião e trabalho no hospital local, aqui no bairro. A jovem se apresentou. É um prazer conhecê-la. Eu sou Diana.
Sou a médica do bairro. O que aconteceu? O senhor veio denunciar um crime, não é? O homem tossiu e disse: Sim, é verdade. Veja, eu moro em uma casa particular, na periferia, e ao lado, por muito tempo, havia uma grande casa abandonada que estava vazia. E agora ela é habitada por vagabundos, e o caos é total. Embriaguez, palavrões, gritos, às vezes até deitados na rua, semi-nus. Isso está fora de lugar. É preciso tomar uma providência, por favor, ou tão cedo e a partir do turno da noite será assustador voltar para casa. E estou preocupado com minha propriedade, quase nunca estou em casa. Mas essas pessoas vão roubar alguma coisa e beber, elas não têm outra ocupação. Diana aceitou a reclamação e prometeu investigar o caso. Seu colega Calvin, o motorista do carro de polícia, apenas se solidarizou. Oh, que desafio! Posso imaginar a bagunça que é esse lugar. É abandonado, empoeirado, anti-higiênico e sujo. E aqueles malucos meio bêbados. Não os invejo. Quer que eu vá lá com você? Para não ser tão assustador. Você é uma garota, não é? Diana apenas balançou a cabeça. Obrigada, Calvin, eu não preciso disso. Já passei por tanta coisa desde o orfanato que nenhum vagabundo pode me assustar. Não é a primeira vez que estou passando por isso. E ele foi resolutamente até o endereço. De fato, os gritos e xingamentos podiam ser ouvidos a 1 quilômetro de distância. Ande com o malandro, de R$ 1 para cima. Diana entrou com determinação, estava uma bagunça. Havia 3 vagabundos e 2 mulheres, a orgia de bêbados estava em pleno andamento. Ela gritou bem alto. Silêncio! Eu sou a policial, Tenente Diana. Eu guardei minha arma, então, se alguém se mexer, eu atiro na hora. Não vou conseguir nada por sua alma inútil. Arrumem tudo e saiam. Que tipo de bagunça vocês estão fazendo aqui? Os vizinhos apresentaram uma queixa contra vocês. Ou vocês decidiram passar 15 dias na cadeia por conduta desordeira? Vou mandar você para um sanatório em um instante. Um dos vagabundos correu em sua direção, mas ela rapidamente torceu os braços dele atrás das costas. Não se atreva. Ou eu não fui clara. Os outros se calaram em um instante e começaram a suplicar com pena. Todos nós entendemos, por favor, nos desculpe, mas não temos para onde ir. Então bebemos lamentavelmente, e o que mais podemos fazer? Pelo menos Melina tinha uma barraca para nos manter aquecidos, mas ontem ela pegou fogo, as crianças a queimaram por diversão. Nesse tumulto, os olhos de Diana, em meio a todo o lixo, de repente viram um pedaço de uma foto na parede, amarelada pela idade. Por alguma razão, ela lhe pareceu familiar. Ela o arrancou e o pegou em suas mãos, tirou a poeira e começou a examiná-lo. E ele se deu conta. Era a mesma foto que ele tinha no orfanato. Era exatamente a mesma, ela havia usado há tantos anos que se lembrava dela de cor, até mesmo da linha das lágrimas. A foto a mostrava sentada no colo de uma mulher estranha, abraçando alguém com o outro braço, mas a foto estava rasgada e não dava para ver quem era, apenas a borda do vestido de uma garota. Sem dúvida, era a outra metade da foto que eu havia guardado, portanto, havia 2 meninas, e elas pareciam irmãs gêmeas idênticas. E a mulher, quem é ela? Provavelmente sua mãe. A garota tentou observar atentamente suas feições, mas, por mais que procurasse, não conseguia encontrar nenhuma semelhança com ela mesma. Estranho, talvez eu seja parecida com meu pai, afinal de contas. Com as mãos trêmulas, ela virou a foto e havia uma inscrição, mas, por causa da umidade do tempo, estava tão embaçada que era impossível distinguir qualquer coisa. A supervisora ficou em choque. De quem era essa casa? Eu nasci aqui. Quem me colocou em um orfanato e por quê? Quem havia colocado a foto rasgada no bolso do meu vestido? Ela começou a vasculhar freneticamente a pilha de lixo que havia por perto, mas, com exceção de alguns vestidos e sapatos de criança, não encontrou nada de interessante. Os moradores de rua, de boca aberta, observavam o que Diana estava fazendo. Para que ela precisava de todo aquele lixo? E riam baixinho dela,
mas não se atreviam a dizer nada em voz alta, pois ela era muito durona, essa divisionária. Bem, deixe-a, fora de perigo. Se ela quiser vasculhar todo o lixo, vá em frente. Por que eles deveriam se importar? A garota deixou os vagabundos sóbrios durante a noite, não os levou para o frio e foi em busca de pelo menos alguma informação sobre o proprietário dessa casa abandonada. Em seguida, ela decidiu fazer uma visita ao seu vizinho, o cirurgião que tinha ido à delegacia. Ele já estava em casa e a recebeu. Ele a levou até a cozinha limpa e confortável e começaram a conversar. O homem se ocupou, começou a fazer chá e colocou alguns doces simples, biscoitos, pão de gengibre, sobre a mesa. Diane disse: trabalhei em sua aplicação, acompanhei os vagabundos até a saída, eles prometeram sair daqui. Tenho uma pergunta para você, por acaso sabe quem é o dono dessa casa abandonada? É muito importante para mim saber. Encontrei algo lá que tem a ver com o meu passado. Também sou órfão e agora tenho a chance, mesmo que seja apenas um fantasma, de descobrir o segredo do meu nascimento. Entende? Não acredito na minha sorte. Hector encolheu os ombros. Não posso fazer nada por você, infelizmente. Só me mudei para cá há 6 meses, e esta casa está abandonada há anos. Eu morava na capital com minha família. Eu era casado e criamos uma filha, Ana. A propósito, eu trabalhava em uma clínica famosa, era o melhor cirurgião torácico. Até mesmo artistas renomados operavam comigo e as reservas eram feitas com meses de antecedência. E então toda a minha felicidade como família desmoronou em um segundo. Minha esposa estava levando minha filha da escola para casa e ela foi morta por um motorista bêbado, simples assim. Eu não sabia mais como viver e, mais importante, por quê. Até mesmo respirar era fisicamente doloroso, e por dentro eu era como um campo queimado e escuridão, escuridão. Minhas mãos tremiam tanto que eu esqueci operações complexas e não conseguia nem me concentrar direito. E depois da morte deles, eu não conseguia nem ficar no apartamento, onde tudo me lembrava deles, nem no meu emprego anterior, pois estava farto desses sonhos intermináveis, nem na capital, pois eu literalmente odiava pelo que ela me tirava das pessoas mais próximas. Então, vendi tudo, larguei meu emprego e me mudei para cá. Aqui, ninguém conhece meu passado e não se intromete em minha alma com perguntas, o que me faz sentir melhor. Minhas mãos estão lentamente voltando ao normal, então eu opero como antes, com bastante sucesso. Vamos fazer o seguinte, Diana, você deveria ir ver o Max, ele mora a 3 casas daqui. Ele é um veterano, viveu aqui a vida toda e deve saber alguma coisa sobre a família que morava na casa ao lado. Diane agradeceu ao cirurgião e se dirigiu ao endereço. Descobrir a verdade sobre seu nascimento e sua família era agora sua maior prioridade. A porta da casa pequena e bem cuidada foi aberta por um homem velho, magro e encurvado, que perguntou com uma voz rangente: boa tarde, meu nome é Max, quem você está procurando? Aconteceu alguma coisa? Se o oficial da divisão já chegou? Diana se apresentou. Olá, meu nome é Diana. Sim, sou de fato sua oficial de distrito. Não se preocupe, é um assunto pessoal. Preciso saber quem morava em uma casa abandonada na periferia. Você pode me ajudar? Você viveu aqui a vida toda, tenho certeza de que se lembra dos proprietários. O velho levou a moça para dentro da casa, eles se sentaram no sofá e ele começou sua história. Há muito tempo, há mais de 20 anos, esta casa era muito bonita, com grandes janelas panorâmicas, sótão bem cuidado e uma enorme pérgola no pátio. Era a maior e mais próspera de nossa rua. Lá vivia um casal, os Terekins. Eles eram empresários conhecidos em nossa cidade e tinham uma rede de padarias e confeitarias. Os produtos de padaria de lá eram incríveis. O que eles vendem lá agora não se compara ao que eles faziam naquela época, todos aqueles croissants e bolos eram incríveis. E o recheio era todo natural, geleias, leite condensado, sem produtos químicos. Spencer era um homem muito severo, rigoroso e não cooperativo. Em várias ocasiões, seus concorrentes se ofereceram para comprar as padarias dele, mas ele se recusou a chegar a um acordo com eles. Para ele, era um negócio de família, uma realidade. Antonina, por outro lado, era uma mulher gentil, sorridente e muito agradável.
Ela estava sempre pronta para presentear seus vizinhos com maçãs e cerejas, e era interessante conversar com ela. O casal Teriokin não teve filhos por muito tempo. Eles não tiveram sorte, pois tentaram engravidar várias vezes e tudo acabou tragicamente. Finalmente, quando estavam na casa dos 40 anos, Antonina conseguiu engravidar e ter filhos. É verdade que ela teve que passar muito tempo em hospitais, tudo era complicado, com complicações, ela quase nunca estava em casa, estava em licença maternidade. O marido estava dividido entre os negócios e a esposa no hospital, e estava muito ansioso para que dessa vez a desgraça passasse por cima de sua família. Diana, com as mãos trêmulas de emoção, tirou a mesma foto que havia encontrado e a entregou ao idoso. Veja, essa é a Antonina? O velho balançou a cabeça. Eu me lembro perfeitamente que eles tiveram 2 meninas gêmeas. Acho que a Linda está na foto, ela tinha uma verruga embaixo do olho. A mulher da foto não me diz nada, certamente não é Antonina. Ela morreu no parto, sua saúde já estava ruim, e os gêmeos, houve complicações ou hemorragias, não me lembro dos detalhes. Spencer estava de luto, todo desmaiado, exausto. Ele tirou as filhas da maternidade e começou a cuidar delas. Mas era demais para ele, pois não podia deixar seu emprego e as gêmeas precisavam de atenção. Brincadeira, 2 bebês ao mesmo tempo. Lembro-me de uma vez em que ele reclamou comigo que estava estourando as costuras e não tinha tempo para nada. Foi então que eu disse a ela para contratar uma babá. E assim ela fez, mas é verdade que essas babás mudaram algumas vezes e nem todas conseguiram cuidar dos gêmeos adequadamente. É preciso ter habilidade e experiência para cuidar de 2 crianças ao mesmo tempo. Quando Diana e Linda tinham 3 anos, uma nova babá veio trabalhar com elas, mas eu não cheguei a vê-la. De repente, Spencer morreu de um ataque cardíaco, e a babá e as crianças desapareceram sem deixar rastros, como se tivessem sumido no ar. Foi um caso tão importante que a polícia revistou todos os celeiros, sacudiu todos nós, procurou as crianças em todos os lugares, vasculhou os bosques, os esgotos e os porões. Nada. Todos os jornais estavam cheios de manchetes, houve até uma reportagem na TV. Havia fotos das crianças penduradas em todos os postes. Desde então, a casa foi abandonada, o negócio foi adquirido por concorrentes e a família Teriokin descansa no cemitério nos arredores, perto da esquina. Bem em frente ao Salgueiro. Quando eu era mais jovem, costumava ir lá com frequência para homenagear meus vizinhos e cuidar de seus túmulos. Mas agora que estou fraco, não vou lá há 5 anos. É uma história triste. Diana ficou atônita, pois Max acabará de descrever a vida de seus pais em detalhes. Então ele tinha uma irmã, onde ela estava? Onde procurá-la? A garota agradeceu ao velho. Obrigada, Max, você me ajudou muito. Obrigada, Max, você me ajudou muito. Adeus. Cuide de você. A policial saiu, estava tremendo de frio. Ela não notou a garoa nem o vento frio, pelo contrário, se expôs a ele para se recuperar um pouco. Bem, ela acidentalmente atendeu a uma ligação e encontrou o fio, que agora deve ser habilmente puxado e desvendar esse complexo emaranhado do mistério de sua família. Em sua mente, só havia um pensamento: como encontrar sua irmã. Afinal, ele é o seu próprio homenzinho, e isso significa que ela não está mais sozinha no mundo. E se ela tivesse sorte e eles se encontrassem? Ela não conseguia nem acreditar nisso. No dia seguinte, a garota procurou ativamente por sua irmã. Ela percorreu todos os arquivos, vasculhou os relatórios antigos, mas não conseguiu encontrar nenhum rastro do nome Linda Teresina. Nenhuma pista. Quero dizer, Linda não cresceu em um orfanato. Diana estava prestes a se desesperar, mas então deu outra olhada na parte de trás da foto antiga e teve uma ideia brilhante. Foi até o departamento de operações e pediu ajuda a um especialista em caligrafia que ela conhecia, Bruce. Ele fez sua mágica com a inscrição borrada e a decifrou, afinal. Estava assinado, Diana e Linda com a babá Verônica. Esse era o nome do homem que aparentemente tinha algo a ver com o desaparecimento dela e de sua irmã. Encontrar uma mulher com um nome duplo tão incomum não foi difícil, com a ajuda de outros detetives e funcionários do escritório de passaportes. 2 semanas depois, uma Diana preocupada tocou a campainha do apartamento de sua babá em uma cidade próxima.
Ela foi recebida por uma mulher mais velha, de aparência muito desarrumada, mas muito bem vestida e cara. Ao lado dela estava um menino de cerca de 5 anos com uma arma de brinquedo, que murmurava em vovó: "Quem é? Vovó, e quem é ela?" Como mamãe, ela é muito parecida, mas o cabelo e as roupas são diferentes. Qual é o nome dessa tia? Ela veio nos visitar? Os olhos da anfitriã começaram a escorrer, e ela estava toda molhada, mal conseguindo sair de si. "Olá, Diana. Entre." As mulheres entraram na sala em silêncio. Uma conversa longa e séria era esperada. "Max, vá brincar em seu quarto, ok?" Esperando que o menino corresse para o quarto, Verônica começou. "Eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, isso aconteceria e você nos encontraria. Eu tive uma premonição. Desculpe, criança, a culpa é toda minha, arruinei a sua vida e a de sua irmã. Eu me arrependi centenas de vezes de tê-la deixado em um orfanato há muitos anos, eu sei como deve ter sido difícil para você." De repente, Verônica começou a chorar com a cabeça baixa e se sentiu terrivelmente envergonhada na frente de Diana, e não sabia como encontrar as palavras certas para se justificar. A garota estava perturbada e disse em voz baixa: "Diga-me a verdade, eu preciso saber." "Eu lhe peço. Porque, além desse pedaço de foto em meu bolso, eu não sei nada sobre mim." "Quem é?" Verônica suspirou pesadamente. "Em 25 anos atrás, trabalhei para os concorrentes de seu pai, Diana. Seus pais, os Terekins, tinham uma empresa familiar muito lucrativa e bem-sucedida. Eles tinham sua própria cadeia de padarias e confeitarias. Eles fabricavam seus produtos exclusivamente de acordo com as antigas receitas do livro de receitas que seu pai Spencer havia guardado da avó. Muitas pessoas ficaram insatisfeitas com isso, porque outros produtos eram consumidos mal e de má vontade, e havia filas para eles. E foram eles que me enviaram para sua família sob o disfarce de uma babá, para que eu pudesse ganhar confiança e depois roubar as crianças. Meus concorrentes queriam, de forma tão cruel, me forçar a assinar um contrato e vender por centavos um negócio tão lucrativo naquela época. Afinal, eles sabiam que, para salvar suas filhas Teriokin, eu faria qualquer coisa. Eu não tomaria nenhuma atitude. Não pensem que sou uma besta e que só aceitei fazer isso por dinheiro. Eu tinha uma mãe doente em meus braços, com câncer. Então, eles prometeram me ajudar com o tratamento no exterior e me dar remédios caros. Na época era uma quantia fabulosa de dinheiro. Não estou tentando me justificar, mas aconteceu como aconteceu e eu concordei com essa empresa sob pressão e ameaças. E não era por minha vida que eu tinha medo, não podia deixar uma mãe desamparada, que só eu não tinha ninguém. Spencer me conseguiu um emprego sem problemas, e eu me dei bem com você, me dei bem com você. Além disso, vocês sentiam falta do carinho da mãe e se sentiam muito atraídos por mim. Especialmente a Linda, ela era uma garota tão doce. Você, Diana, era mais parecida com seu pai, voluntariosa e teimosa, e já mostrava sinais de seu caráter. Levei você e sua irmã ao parquinho no dia marcado, prometi mostrar muitos brinquedos e dar a você um gatinho, coloquei você no carro e levei você embora, você nem precisou fazer muito trabalho. Tudo parecia ter corrido bem, eu me instalei com você em um acampamento de crianças abandonadas, você não tinha medo algum e encarou tudo como um jogo. Os rivais não esperaram muito e imediatamente contaram ao meu pai por telefone sobre o sequestro de crianças para chantageá-los. E então aconteceu o inesperado, e Spencer morreu no local de um ataque cardíaco fulminante quando descobriu que suas filhas estavam desaparecidas. Acontece que ele tinha um longo histórico de problemas cardíacos, o que fazer em seguida com você, ninguém sabia. Afinal de contas, a morte do proprietário das padarias não estava nos planos dos extorsionários. Eles não se atreveram a matá-lo, não queriam se sujar novamente, então me impuseram uma condição. Disponha das garotas como quiser. Elas precisam desaparecer. Não precisamos de mais dores de cabeça, o problema é seu. Caso contrário, você nunca mais verá sua mãe viva. Só para você saber. Então deixei você e sua irmã em 2 orfanatos diferentes, você tinha 3 anos na época. Você chorava chamando seu pai, sem entender que ele não estava mais no mundo, e me pedia para não deixá-lo, pois eu o considerava uma pessoa muito querida.
Meu coração também estava partido, porque eu realmente me apeguei a você durante esse período, mas não podia ficar com você também. Caso contrário, eu teria sido descoberto e imediatamente preso por sequestro. Especialmente porque havia muita publicidade sobre o caso, Ogorro. Embora eu tenha cumprido todas as condições desses canalhas, eles não ajudaram minha mãe doente, e ela morreu em um hospício com dores terríveis. Mas nos anos 90 esses canalhas não sobreviveram, a vingança veio em outro confronto com os comerciantes. 6 meses se passaram, minha consciência me atormentava todos os dias, literalmente me queimando com um ferro duro. Sempre sonhava com vocês dois, então decidi voltar e levar um de vocês comigo, para criá-la como minha filha. Eu não podia ter filhos por causa dos pecados da minha juventude. Por quê? Você pode perguntar, escolhi Linda em vez de você. É simples, de vocês duas, Linda era mais fraca e doente, ela não teria sobrevivido ao orfanato, ela não teria conseguido seguir seu caminho. E você, mesmo sendo um bebê, tinha boa saúde e não deixou que ninguém o machucasse. Você deveria saber quanto dinheiro me custou para fazer isso discretamente, para que nenhuma alma viva soubesse. Afinal de contas, houve uma grande confusão sobre o caso. Uma boa parente que trabalhava no conselho tutelar me ajudou, ela sabia que eu não tinha filhos, então me aceitou. Assim, Linda se tornou minha filha. Para falar a verdade, não me senti mãe logo de cara, levei muito tempo para me acostumar com ela, mas aos poucos me apaixonei tanto por ela, apesar de todos os problemas nos hospitais e dos tratamentos intermináveis, que ela se tornou não apenas minha família, mas meu homenzinho mais querido. Eu a criei com dignidade e lhe dei uma excelente educação. Minha filha se casou bem, meu marido veio de uma família abastada, e ela deu à luz meu neto, Max. E diante de você, é claro, eu sou muito culpado, Diana. Eu me acovardei, não me arrisquei a levar os dois, tive medo da publicidade. Nossa heroína estava em choque, ela não conseguia digerir e perceber de uma só vez tanta informação e só dizia, "E onde está minha irmã agora? Onde está minha irmã agora? Eu quero vê-la." E então a porta se abriu e Linda apareceu na soleira da porta, parecendo-se exatamente com Diana. Os mesmos olhos castanhos, pele mais escura, covinhas nas bochechas, só que, em vez de cabelos longos, ela tinha um corte de cabelo elegante e, depois do parto, estava um pouco mais gorda. Mas, no geral, a semelhança era incrível. Ela até abriu a boca quando viu sua cópia. E perguntou novamente: "Mamãe, quem é essa menina?" "Somos idênticas. Como uma cópia carbono." A mulher suspirou pesadamente e a soltou. "É a sua própria irmã, Diana." "Linda, sente-se, eu tenho que confessar tudo e lhe contar a verdade, finalmente. Sei que você vai me odiar depois disso, mas não consigo manter tudo isso dentro de mim. Especialmente agora que não há nada a esconder." As irmãs se abraçaram com força e choraram. Foi durante o abraço que ambas se lembraram daquele mesmo episódio de sua infância, quando se abraçaram e choraram naquele mesmo acampamento de crianças abandonadas, sentindo o calor das mãos de um ente querido. Diana mostrou à irmã aquele pedaço de fotografia. "Eu aguardei durante toda a minha infância no orfanato, eles encontraram no bolso do meu vestido quando me deixaram. Eu me perguntava de quem era a mão, esse mistério me assombrou por todos esses anos. Eu queria tanto encontrar uma alma gêmea. Para saber que não estou sozinha neste mundo. E agora, finalmente, isso aconteceu. Irmã, querida, como estou feliz por ter encontrado você. É um presente do destino." Ambas soluçando, Linda deu um tapinha nas costas da irmã e sussurrou: "Diana, posso imaginar o que você passou lá, no orfanato. Mas como isso aconteceu? Por que você foi para o orfanato enquanto eu estava morando com a minha mãe? Por que ela a colocou lá? Mamãe, não se cale, diga alguma coisa." Ela não aguentou e disse: "A Verônica não é sua mãe. Ela era nossa babá e nos roubou de casa. Nossos pais estavam mortos há muitos e muitos anos, mas se a morte de minha mãe no parto foi apenas uma trágica coincidência, então Verônica teve algo a ver com o assassinato de meu pai. Quando o papai descobriu que havíamos sido sequestrados, ele morreu imediatamente de um ataque cardíaco. É tão assustador, e ainda não consigo entender isso. Você, Linda, foi criada não apenas por um estranho,
mas essencialmente pela pessoa que estava envolvida na morte de nosso pai. É inacreditável. O rosto de Linda mudou e ela olhou para Verônica com horror. É verdade? Você não é minha mãe? Você realmente nos roubou e mandou matar meu pai? Quem você pensa que é? Por que fingiu ser minha mãe por tantos anos? Você disse que me amava mais do que a vida. E nem uma palavra sobre minha própria irmã sofrendo em um orfanato? Que ela existe? Como você pôde? Como diabos você pôde fazer isso? Verônica não sabia como ou com o que se justificar, estava terrivelmente envergonhada, soluçou e agarrou a filha pela barra do vestido. Perdoe-me, Linda. Alguns canalhas me forçaram, me chantagearam, minha mãe estava doente. Eles me prometeram que pagariam o tratamento dela no exterior se eu concordasse. Eu tinha que ajudá-la. Mas Linda era imparável. Você decidiu ajudar sua mãe a arruinar a vida de outras pessoas? Deixar os filhos dela órfãos? Roubá-los dela? Eu o odeio, entendeu? Você é um homem assustador. Seu monstro. Não vou ficar nesta casa nem por um segundo. Max, vista-se, sua tia e eu vamos para nossa casa, papai sente nossa falta lá. E acrescentou para Diana. Vamos, irmãzinha, vou apresentá-la ao meu marido. O Gleb é muito bom, você vai gostar dele. E não temos mais nada para fazer aqui. Eu não quero ter nada em comum com a mulher que separou minha própria família e fingiu ser minha mãe. Eu não poderia nem sonhar com uma coisa dessas. Não sei nem como explicar tudo isso ao meu marido. Verônica começou a chorar, ela entendia tudo, agora suas filhas dificilmente poderiam perdoá-la, ela havia causado muitos danos, talvez mais tarde. Mas como era amargo e doloroso perder para sempre a filha e o neto, que há muito tempo eram o sentido de sua vida, a luz na janela, ela simplesmente não conseguia imaginar como viveria sem eles. Diana conheceu Eric, que se revelou um homem maravilhoso, e ficou tão chocada quanto Lindy quando descobriu que sua sogra não era realmente sua sogra. As irmãs procuraram os túmulos de seus pais no cemitério. Elas passaram algumas horas limpando as lápides, que estavam cobertas de ervas daninhas, e então finalmente viram os retratos de mamãe e papai. Linda disse em voz baixa. Oi, mãe. Oi, pai. Nós nos vimos. Sinto muito por não termos visitado vocês em todos esses anos. Não sabíamos disso. Diana não aguentou mais e soluçou, caindo sobre a lápide. Mamãe, eu a encontrei. Mesmo que seja aqui, mesmo que você não esteja comigo, mas agora eu sei quem eu sou. Obrigada, querida, por dar a mim e a minha irmã a sua vida, às custas da sua, papai. Sabe, acho que me lembro um pouco de suas mãos e de sua voz, Max, seu vizinho, me contou como você era um grande homem, como nos amava e se preocupava conosco. Você morreu se preocupando com nosso destino. Linda acrescentou, consolando a irmã. Se o senhor estivesse vivo, papai, nunca teríamos nos separado da Diana e ela não teria ido parar em um orfanato. Agora eu odeio a Verônica, eu a desprezo, não consigo nem chamá-la de mãe depois de tudo o que aprendi. Mas agora nós nos encontramos e minha irmã e eu nunca mais nos separaremos dela. Nós iremos até vocês, encomendaremos um novo e belo monumento. Nossos queridos. Quanto vocês sofreram, que destino difícil todos vocês têm e todos nós temos. Diana também disse. Temos orgulho de ter pais assim e tentaremos viver nossas vidas com dignidade para não envergonhar a família Terekin. Adeus, meus bons amigos, nos encontraremos novamente. Diana disse a Linda. Ele também é moreno e tem olhos castanhos, mas tem o mesmo sorriso da mamãe, e nós temos as covinhas dela. As irmãs se abraçaram novamente e choraram de tristeza e alegria ao mesmo tempo. O coração delas estava dilatado, e a alegria de conhecer a irmã, a tristeza de nunca mais ver os pais, o ódio e o ressentimento em relação a Verônica, que, querendo ou não, destruiu e arruinou tantas vidas, fazendo as pessoas infelizes. Diana decidiu restaurar a casa de seus pais e se estabelecer lá, afinal, era o lar de seus ancestrais. E com o trabalho por perto, não haveria necessidade de arrastar 11 paradas no transporte público no escuro.
Linda recusou a herança imediatamente. Ela e o marido viviam muito bem, tinham uma mansão, uma casa de veraneio e não precisavam de nada. Mas, primeiro, as irmãs tiveram que passar por 10 círculos infernais e lutar por sua herança. Elas fizeram um teste genético, estabeleceram a ascendência. Depois Diana trouxe à tona um caso antigo e provou no tribunal que ela e Linda eram filhas de um empresário falecido. Em primeiro lugar, o Estatuto de Limitações já havia expirado há muito tempo e ela não seria mais nada e, em segundo lugar, como se viu, ela criou Linda dignamente, apesar de todos os seus pecados e negócios obscuros. Demorou muito tempo até que Linda encontrasse forças para perdoar Verônica. Max ajudou muito, não queria entender nada e estava prestes a explodir na porta das tortas de sua avó. Ele a adorava. Assim, Linda teve que levar seu neto para a avó com grande pesar. No início, elas não se comunicavam. Linda simplesmente pegou Max em silêncio e o levou embora. Depois elas começaram a conversar em algumas frases. Verônica não pediu nada, apenas olhou nos olhos da filha como um cachorro ferido. No final, o coração de Linda lhe falhou, pois ela era por natureza muito gentil e nada vingativa, e ela, levando Max embora, simplesmente se aproximou e abraçou a mulher, carinhosamente, como antes, e sussurrou para ela: Mamãe, eu a perdoo. Não importa o que você tenha sido, não importa os problemas que tenha causado, você me amou sinceramente, cuidou de mim e me deu o melhor de tudo, e eu provavelmente não tenho o direito de julgá-la. Verônica caiu de joelhos, levantou as mãos para o céu e começou a chorar. Obrigada, minha filha, e me perdoe novamente por tudo, você é a luz na janela para mim. E também pela Diana, se eu a tivesse levado, eles teriam me encontrado e me jogado na cadeia, por isso me acovardei. Linda ajudou Verônica a se levantar e disse: Já chega, não se destrua e não me destrua. Você não pode recuperar o que tinha. Vamos viver o presente. Você tem a minha Almax, não vamos deixá-la, vamos visitá-la, vamos conversar com você. Vamos lá, não chore. Você precisa acreditar nas coisas boas. Diane decidiu reconstruir nossa casa. Acho que é a coisa certa a fazer. Não é certo que os vagabundos façam orgias lá. Afinal de contas, é a memória de nossos pais. Diane começou a trabalhar com entusiasmo, contratou uma equipe de trabalhadores e começou a restaurar a mansão. Hector, o cirurgião que morava na casa ao lado, ficou encantado por ter uma vizinha tão charmosa. Ele havia gostado muito da garota desde a primeira vez que a viu na estação. Após a morte de sua esposa, ele havia parado de prestar atenção no sexo feminino, mas aquela beleza de olhos castanhos o cativou. Assim, ele começou a ajudá-la ativamente, fazendo orçamentos, supervisionando o trabalho, aconselhando-a sobre os melhores materiais para comprar. A moça também gostou de Hector. Com ele, tudo era de certa forma fácil e calmo, seu coração se sentia bem e agradável. Com Alex, ela havia tido um relacionamento difícil e exaustivo, mas com Hector ela sentiu pela primeira vez como um homem de verdade deveria cuidar de uma mulher. Eles se tornaram amigos íntimos, tomavam chá com frequência em sua cozinha, conversavam sobre tudo. Diana até se atreveu a falar com ele sobre sua doença, contou-lhe como e por que havia entrado no bairro. Ela temia, no entanto, ser julgada, pois, por assim dizer, estava tendo um caso com um homem casado. E, de fato, ela era divorciada, a amante. Mas ela encarou a situação de forma filosófica. Sabe, todo mundo tem um esqueleto no guarda-roupa, todos nós cometemos erros, e às vezes, até mesquinharia. O homem é fraco e muitas vezes sucumbe à tentação. O importante é que você tenha entendido tudo, que tenha conseguido sair do triângulo e começar sua vida de novo. Não se martirize com isso o tempo todo. Eu também pensei que nunca amaria ninguém depois da morte da Verônica. Mas então eu vi você e perdi o controle. Quero estar com você como um imã, quero estar sempre perto de você, para protegê-la, ajudá-la, agradá-la, mimá-la. O coração de Diana se encolheu e foi para os calcanhares. Ela procurou Hector e começou a beijá-lo timidamente. Imediatamente, o homem a tomou em seus braços e começou a girá-la. Em seguida, ele a puxou gentilmente contra si e a levou para a cama no quarto. Diana voou para o céu de felicidade, tão sensível e terno era Hector, como ele a chamava carinhosamente, e que palavras de amor ele sussurrava em seu ouvido.
Daquele dia em diante, eles se tornaram um casal. Seu amor era calmo, forte e inabalável. Diane tinha certeza de que Hector não lhe daria as costas nos momentos difíceis, não a trairia e sempre a apoiaria, ajudaria e protegeria dos problemas. Agora, Diane e Xenia estavam convidando Linda, Eric e Max para sua nova casa e todos estavam se divertindo muito, fazendo churrascos, relaxando na espreguiçadeira, bebendo vinho aromático e conversando muito. As irmãs eram praticamente inseparáveis agora, ligando uma para outra centenas de vezes por dia, consultando-se sobre tudo e tentando colocar em dia todas as coisas que haviam perdido na comunicação durante tantos anos de separação. Linda se perguntava como a enfermeira conseguia realizar seu trabalho como enfermeira distrital, pois esse não era um trabalho de mulher. Ela mesma era historiadora de arte e designer. Apesar da semelhança externa das meninas, elas eram muito diferentes em termos de caráter. Linda era mais suave, mais complacente, enquanto Diana era bastante enérgica, dura e teimosa. Mas isso não as impediu de serem amigas e de se amarem com ternura. Logo Diana e Hector se casaram. É claro que Linda e Eric foram as testemunhas, não poderia ser diferente. Verônica também foi convidada para a celebração, mas não importava, ela substituiu Linda como mãe delas, e as duas irmãs encontraram forças para perdoar a mulher. Mas não foi fácil, especialmente para Linda. Linda e Diane encomendaram um lindo memorial para seus pais com a seguinte inscrição: para o pai e a mãe de nossas amadas filhas. Nós nos lembramos, nós amamos, nós choramos. Agora, ambas as famílias visitavam com frequência os túmulos dos pais das irmãs e conversavam longamente com seus entes queridos falecidos. Diane e Linda acreditavam que seus pais podiam vê-las do céu e estavam felizes por tudo ter dado tão certo para elas. E assim, graças a uma ligação para uma casa abandonada, com a mão leve de Hector, Diana encontrou uma família grande e acolhedora, tornou-se uma esposa feliz e encontrou sua própria irmãzinha. Ela não podia sonhar com felicidade maior. A única coisa que lhe restava fazer era dar à luz o herdeiro de Hector, mas isso não seria o fim de tudo.